quem está se preparando para uma prova pesada como a do CNU sabe, não é só uma batalha de conhecimento, é uma verdadeira guerra que acontece dentro da nossa própria cabeça. Hoje a gente vai desvendar as táticas para vencer esse jogo interior, sabe? E transformar a pressão na nossa maior aliada. Sabe aquela história de que a gente precisa esperar a motivação chegar para começar a fazer as coisas? Pois é, hoje a gente vai ver que a ciência, na verdade, mostra o exato oposto. E essa ideia pode virar o jogo completamente. Ok, então como vai ser nosso papo hoje? Primeiro, a gente vai entender o campo de batalha mental da prova. Depois, vamos mergulhar nas regras ocultas do nosso cérebro. Aí, a gente entra no poderoso princípio da ação. E, por fim, pegamos as estratégias para vencer essa maratona. Bora lá? Vamos encarar a real. O maior desafio aqui não é a pilha de livros, não é a matéria em si. É a pressão, aquela pressão psicológica, emocional, que parece que esmaga a gente. É sobre isso que a gente precisa falar. Olha só, antes de sair diagnosticando a mente, é fundamental dar uma olhada no corpo. Sabe aquela falta de foco, aquela procrastinação? Pode não ser preguiça, sabia? Às vezes é um sinal de deficiência de ferro. Aquele desânimo todo pode não ser depressão, mas sim um problema na tireoide. A lição aqui é muito clara. A saúde física é a base para a saúde mental. Então, a primeira coisa é sempre consultar um profissional. Beleza. Agora que a gente já alinhou a parte física, vamos mergulhar no porquê. Por que a gente procrastina? Por que perde o foco? Vamos entender como o nosso cérebro está programado para funcionar. Pensa no nosso cérebro como uma gangorra de prazer e dor. As recompensas rápidas, tipo rolar o feed de uma rede social, dão aquele pico de dopamina na hora. É um prazer imediato. Só que para cada subida dessas, tem uma descida igual. O cérebro corre para compensar e nos joga num estado de déficit. E aí, a tarefa de estudar, que exige um esforço contínuo, fica, nossa, muito mais difícil. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente essa armadilha da gratificação instantânea. Quando a gente busca o prazer fácil o tempo todo, a gente está, na verdade, treinando o nosso cérebro para evitar o esforço. O resultado disso? A gente acaba precisando de estímulos cada vez maiores para sentir um pingo de satisfação. E aí ter disciplina para estudar se torna uma missão quase impossível. Tá, mas aí, como é que a gente quebra esse ciclo vicioso? Bom, agora a gente vai pro coração da nossa estratégia. A ideia que pode de verdade virar o jogo na preparação. E aqui está o ponto central de tudo. A ação gera motivação. É isso mesmo, não é o contrário. A gente não tem que esperar a motivação chegar para estudar. A gente precisa começar a estudar para criar a motivação. Pensa num tanque de gasolina. O combustível não brota lá dentro, né? A gente precisa colocar, precisa agir. Cada pequena ação de estudo é um pouco de combustível nesse tanque. Olha esse número. É assustador. 82% dos brasileiros pegam o celular assim que acordam. E qual o problema disso? O problema é que, nesse exato momento, a gente entrega o controle do nosso dia, do nosso cérebro, para as notificações, para as demandas dos outros. A gente sabota nosso foco antes mesmo de o dia começar de verdade. Mas calma, tem um jeito de blindar nossas manhãs. E essa rotina aqui não é só uma listinha de coisas para fazer, tá? É uma sequência de vitórias. Pensa bem, começar o dia arrumando a cama. Parece bobo, mas cria um efeito dominó. É o que os cientistas chamam de hábito angular. É uma pequena mudança que puxa um monte de outras mudanças positivas. Uma vitória leva a outra, e isso vai construindo um impulso para um dia inteiro de produtividade. E olha isso, parece simples demais para ser verdade, né? Mas os dados não mentem. Um simples copo d'água ao acordar pode dar um boost de até 40% no foco e na concentração. É, sem brincadeira, talvez a ferramenta de produtividade mais barata e mais eficaz que existe. A gente recupera a hidratação da noite e já prepara o cérebro para o que vem pela frente. Beleza, essas táticas do dia a dia são fantásticas, mas a gente sabe que passar um concurso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E para vencer essa maratona, a gente precisa construir uma mentalidade de longo prazo, uma resiliência. E uma parte fundamental dessa mentalidade é mudar a nossa relação com o erro. Existe um conceito chamado fracasso produtivo. A ideia é que cada questão que a gente erra no simulado não é uma falha, é um dado. É um mapa que está mostrando exatamente onde a gente precisa melhorar. Então, em vez de ter medo de errar, a gente deveria buscar o erro, porque ele é o atalho mais rápido para ficar realmente bom naquilo. Ninguém muda um hábito de estudo da noite pro dia, né? É um processo e ele tem estágios bem claros. Entender em que ponto dessa jornada a gente está
Se ainda está na negação, ou se já está pensando em mudar, ou se já partiu para a ação, isso nos dá o poder de ser mais gentil com a gente mesmo e, ao mesmo tempo, mais estratégico. A jornada é longa e cada passinho, por menor que pareça, importa. Pensa na força de vontade como se fosse um músculo. De manhã, ela está forte, descansada. Ao longo do dia, ela vai cansando. A estratégia, então, é bem simples. Atacar as matérias mais casca-grossa logo nas primeiras horas do dia. E, claro, proteger essa energia do estresse que não leva a nada, porque estresse simplesmente detona nossa capacidade de focar no que realmente importa. E por falar em proteger a energia, é fundamental praticar a autocompaixão. É lembrar que está todo mundo no mesmo mar agitado, cada um no seu barquinho. A gente tem uma tendência a achar que só a gente está sofrendo, que só o nosso perrengue é o maior de todos. Mas humanizar essa luta, entender que todo mundo passa por isso, é algo que nos fortalece demais. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta lá para o começo. A grande lição é essa: não se espera motivação. Se cria motivação com pequenas ações. A jornada de preparação é uma maratona, e maratonas são vencidas passo a passo. Então, a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o primeiro micropasso, a primeira pequena ação para começar a encher esse tanque de motivação ainda hoje?